Estamos ao vivo aqui. Convidar o mestre Carlos. Mandei aqui o convite, vamos só esperar o mestre Carlos entrar. Ver se deu certo. Opa, mestre. Conseguimos. E aí, mestre, tudo bem? Quanto tempo, hein? Muito, Né? muito tempo, né? Né? Tô querendo muito visitar aí. Hã? Quantos anos que nós não vemos? Ah, tem bastante, assim, eu acho que eu encontrei com você, foi lá no Barra Shopping uma vez, eu tava passando, foi quando a gente se viu pessoalmente, a gente conversou um pouco. Eu diria que uns 20 anos, cara, tem bastante tempo, cara, tem bastante Foi, tempo. Você não tinha nem lançado, ou não, você tava, já sei, você tava lançando o seu primeiro livro. Que ano foi isso? A gente vai saber agora. 90 e... Não, acho que foi 2006. Então foi isso, foi 2006, 2007. É. Porque eu lembro que eu fui morar em Manaus depois, e eu lembro que eu tive que pedir o livro lá de Manaus, e foi até mais complicado na época, enfim. E então foi isso mesmo, foi então 2006, 2007, por aí. E aí, enfim. Mas então, vamos começar do começo aí, que eu tenho coisa pra Bom, caramba pra falar com você, com certeza nem vai dar tempo, mas vamos que vamos. Duas coisas iniciais, obviamente, eu vou perguntar para você onde você nasceu, né? Mas a curiosidade que eu tenho é o Coimbra é descendência portuguesa? não, eu Ih, nasci no mestre, eu Rio acho de que a Janeiro, conexão aí tá ruim. Entrou? Foi? tá bem? Opa, desculpa, tinha dado um pausazinha, mestre. Eu acho que agora eu só Eu voltei. Então, nasci, desculpa, você nasceu aonde e se. Diga lá. te interrompi. Eu nasci no Pode. Rio de Janeiro, né? Hum, E com mais ou menos 6 anos de vida, meu pai era boliviano e minha mãe era uau! pernambucana. É, Caramba, que interessante, cara. Nossa, não sabia não, bem caramba. misturado. Uau, Então, foi embaixador coadjudo na ONU. E ele era muito amigo do Diego Rivera, aquele pintor mexicano, marido da Frida Kahlo, né? claro, E um dos meus lógico. irmãos, Que inclusive, nasceu no legal. México, na época que o meu pai estava lá. Ah, E passei a vida inteira no Paraguai, Bolívia, eu tenho uma madrinha venezuelana, é bem interessante, né? uau, que legal, cara. Então, E sua o conexão com a Brasil, América do Sul é muito maior, né? isso. Porque isso é uma coisa interessante que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa integração tão forte quanto a Uhum. gente deveria, eu acho, né? E que legal, cara, mas diga lá então. Então não tem a ver com Portugal, com Não, Coimbra. interessante, esse Coimbra, na Bolívia, uma das avenidas Hum, principais de Santa Cruz de la Sierra, leva o nome do meu avô, Juan Batista Coimbra. E caramba. a Ah, família toda do meu pai eram pintores, poetas, desenhistas, escritores. Meu pai que também era legal. escritor, pintor, né? E o E, Coimbra o- vem da e, o, Bolívia. e o seu, perdão, seu pai de Pernambuco ou sua mãe de Pernambuco? Não, minha mãe era pernambucana Sua mãe de e Pernambucano e o seu pai, ok. boliviana. Não, Pernambuco é interessante como é um polo cultural brasileiro muito forte que eu não vejo que tem tanto reconhecimento assim nacional como sendo um Uhum. polo tão forte como era e como ainda é, mas enfim, hoje em dia é um pouco mais difícil mensurar, mas eu diria que antigamente era talvez um dos principais polos, se não o principal, junto com o Rio São Paulo, assim, em termos de Uhum. literatura, em termos de tudo, assim. Então, eu não vejo uma divulgação sobre isso maior, entendeu? Enfim, como eu acho que deveria, né? Mas que interessante. Então, e onde você nasceu aqui no Rio de Janeiro? Nasci em Botafogo Ah, opa. né? E e é passei. botafoguense? Qual é o seu time de futebol? Não, eu gosto, eu torço pro Flamengo. Ah, E o mais curioso é ah. que eu joguei basquete no Botafogo. Caramba, cara, que legal, que Eu legal. joguei basquete muitos anos. Ah, que bom. Eu fui jogador também, eu joguei, só que eu jogava no Flamengo, né? A gente jogou contra o Botafogo era um dos times contra lá forte, né? Uhum. Era complicado. Você Eu chegou a era jogar no do Grajaú? infante, juvenil, depois passei para o juvenil, era a primeira divisão, não sei se você lembra disso, né? Aham. Hoje não existe mais, né? Sim, E sim. era a época do chocolate, do grego, Claro. O grego, claro. então, Eu depois eu te conhe... mando uma foto do time do Botafogo. eu conheci a filha do grego quando eu morava lá nos Estados Unidos. Enfim, ficamos amigos um tempo, uma época lá. Ela morava numa outra cidade, enfim, mas ela era filha do grego.
E que legal, cara. Então, e escola de samba, você teria alguma, não? Não, eu não sou, eu gosto muito da bateria, né? Então eu gosto assim da Portela. Ah, ó. E na Ah, época, olha que curioso, o Salgueiro fazia seus ensaios na quadra do Murisco em Botafogo, né? O Salgueiro. Há muitos anos atrás, estou falando uau, década de não, não 70. sabia não, não sabia não. Então eu todo sábado eu estava Caramba. lá. Ah, Mas eu que não fui, legal, nunca que fui legal. muito, eu não sei sambar, não sei nada. Eu gosto da música, eu fico arrepiado com a bateria. A bateria eu fico louco quando eu escuto. Ah, é Qualquer uma um coisa fica muito arrepiado, eu impressionante, né? não fico É, arrepiado. não tem como, não tem como você não se mexer, é uma coisa mais forte do que a gente até, enfim. Muito, muito. E... Mas então tá, vamos falar da filosofia oriental, que é uma coisa que eu quero muito perguntar para você e tem muita coisa. Duas coisas que eu quero saber. Quando é que começou o interesse pela filosofia oriental e quando é que teria sido o primeiro contato? Foi com a Thai massagem ou foi com outro? Como é que foi? Na verdade, é muito interessante. A minha vida está um pouco ligada com as coisas que eu faço hoje, né? Hum, Quando eu era criança, eu morava na Bolívia. E eu, brincando com meus irmãos, a gente morava numa casa de 2 andares e estavam construindo na laje o terceiro andar, né? E brincando, eu caí do segundo andar da laje. E aí eu tive um acidente grave, quebrei, fraturei as pernas, trocando, nossa, enfim. é, E na época, eu estou falando, estou com 65 anos atrás, 60 anos atrás, não tinha tanto recurso que tem hoje. lógico, lógico. Quando nós voltamos para o Brasil, meu pai veio de lá para a educação física, tá? E dentro da educação física, eu jogava basquete no Botafogo, fazia karatê, era a minha época de esporte, né? Você fez E eu karatê, é? fiz karatê também, Que muitos anos. legal, que legal. Diga lá, perdão. E de acordo com esse acidente, por causa desse acidente, eu sentia muitas dores insuportáveis. E o que acabou me levando para vários tratamentos e o destino acabou me cruzando para a Thai Massagem. Ah, uau, ok, Muito interessante. interessante. Né? E que idade você... Então, você diria que o primeiro contato com a filosofia oriental foi através da Thai massagem, é isso? Por Não, eu causa... tive Ah, outras. Mas a Thai Massagem foi uma coisa curiosa, porque eu tinha ido aos Estados Unidos e recebi uma massagem que eu não sabia o que era. E fiquei impressionado. Depois que eu fui descobrir que era Thai Massagem. Nós aonde estamos foi falando, isso? nós estamos falando isso há 30 e tantos anos atrás, tá? Então, não se falava muito de Thai Massagem, não existia quase nada de Thai Massagem, tá? E aí eu fiquei apaixonado pela técnica, porque eu comecei a fazer movimentos com meu pé de coxo femoral que eu não fazia há anos. Hum, E, enfim, numa sessão, tá? E eu fiquei tão apaixonado que eu queria voltar aos Estados Unidos para fazer um curso, mas só que na época, financeiramente, estava oh, bastante distante para mim. E aí, um belo dia, um amigo meu foi para a Tailândia, voltou, ficou com um dos mestres, os maiores mestres de Thai Massagem, chamado Ashokananda, e ele voltou para o Brasil e me deu outra sessão. E hum. aí, foi assim, já tinha sido paixão à primeira vista, né? E aí, não teve mais jeito. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E quantos anos você E tinha? aí, Quantos anos você tinha que isso aconteceu? já bota uns 30 e poucos anos atrás, por aí. Ah, ok, ok. Tá, então, o meu ponto é, você já era no meio da sua Já era formado em adulto? educação física, trabalhava com outras técnicas, Ok, mas a ok. Atari ainda não. Eu estou falando de Ah, talvez 1980, por aí. E aí esse amigo volta e me dá outra sessão e eu fiquei cada vez mais apaixonado. E aí, olha que curioso, fui visitar o Sai Baba, na Índia. E eu hum, fiquei num quarto tão grande que tinha assim, 5 ou 6 camas, e eu dou de cara com esse amigo meu que tinha ido para a Tailândia, que foi para o Rio de Janeiro, que foi me dar massagem de graça, encontro com ele na Índia para ver o Sai Baba. Olha o mundo como é que está tudo interligado, né? nossa. E aí lá ele me É. deu mais uma sessão, ele disse, eu vou te dar um curso aqui brincando, mas eu não tenho permissão para ser professor, vou te dar um curso. Quando ele me ensinou algumas coisas lá, eu falei, não quero mais saber de outra coisa. É exatamente isso. E aí comecei a procurar livros, tudo que você possa imaginar na época, tinha quase nada. E aí ele falou, quer estudar então com o melhor cara que tem hoje nos Estados Unidos, se chama Saul David Ray, né? E aí eu Hum. fui estudar com esse cara, com esse professor, que é o E conhecido aonde? Aonde lá nos Estados Unidos? em Santa Bárbara.
Santa Bárbara, legal. Era um Que instituto legal. chamado White Lotus Foundation, que era uma Opa, fundação era uma ainda reserva existe? indígena, né? Ainda Que era existe? do, aí não sei, acho que sim. Ah, Não sei se você lembra da Ganga White, era um casal de acho. americanos, eles falavam Ah, português. Aliás, desculpa, foi a Tracy, eu confundi os nomes, a Tracy, que era a não. esposa dele, e o Ganga White, né? Ah, O Ganga não. White, inclusive, foi um dos primeiros caras a introduzir yoga nos Estados Unidos. Hum. Ele foi professor do Peter Sellers. Ah, uau, legal. Então, Peter década de Sellers, 60, sim. 50, tá? Aham. Então, eu ia para lá e trabalhava com ele. Então, a primeira vez eu estudei, a segunda vez eu voltei para estudar, a terceira vez eu voltei para estudar. Depois eu virei assistente dele, comecei várias vezes como assistente. Você chegou a esbarrar com o Peter Sellers alguma vez? Não. Não, nunca, 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 Nossa, eu sou nunca. fãzão dele, cara. Ele, nossa, em comédia, né, em tudo, ele realmente é uma A referência história é muito muito grande. interessante, né? Que o mundo é muito pequenininho. Se você olhar, é uma aldeiazinha, né? Sim, sim. Então, mas me diz uma coisa, se você puder, por favor, assim, pensando em leigos, né, que estejam vendo isso ou que irão ver isso, em termos para uma pessoa entender que nunca ouviu falar do que é Thai massagem. Explica o que seria a Thai massagem, por favor. Tá. Então, a Thai Massagem, na verdade, surgiu aproximadamente, não existia ainda o nome Thai Massagem, tá? Surgiu basicamente no século 6 antes de Cristo, e quem criou isso foi um médico chamado Jivaka Kumar Baka, tá? E ele era considerado, até hoje é considerado o pai da medicina Thai e o pai da Hum. massagem tradicional tailandesa. E ele era o terapeuta, segundo a lenda, de Buda. E dizem que ele Ah, recebia 2 a 3 sessões por dia. hum. O Jivaka Kumar, ele era, além de ser um terapeuta, ele era um yogi, um meditador, e provavelmente, eu acredito que ele era um desperto, um ser iluminado, enfim. E, e na época, os monges eram aldeias, né? Não sei se você sabe dessas tradições budistas. Não. Geralmente, os monges saem das suas aldeias Hum. e vão participar da época da colheita numa cidade. Então, eles abençoam a colheita. Ah, uau, Alguns não são. sabia. É muito interessante isso. No filme Sansara, quem já viu Sansara vai lembrar Já, disso. claro, é. Pois é. Ó, Então, esse violão aqui, ó, é uma cena do Sansara. e É meu uma filme cena. predileto. E o É um dos Baraka meus também, filmes né? Que é prediletos. o anterior a esse, né? É. Então, esses monges iam para as aldeias, não iam em um dia e voltavam no mesmo dia. Às vezes ficavam uma Hum, semana, 3 dias, às vezes hum, levava uma semana de caminhada, e hum. chegavam lá, eles davam tratamento de Ayurveda, davam massagem, faziam aconselhamento espiritual, faziam orientação familiar. E ali, à medida que aquilo foi crescendo, eles foram indo na direção do sul, né? Tá? Até chegar na Tailândia praticamente 300 anos depois. Então não chegou. Hum. E lá na Tailândia, como não tinha o dialeto ainda tailandês, eles começaram a ouvir um nome diferente. O que massagem é essa? É uma massagem sagrada. E para eles, sagrada é Noad Boran, Noad Boran, Noad Boran. E ficou sendo chamada, até então, Noad Boran, que Hum. seria uma massagem sagrada. E por que é Hum. sagrada? Porque ela não é simplesmente uma massagem. Ela é uma filosofia. É um dos caminhos que se leva para a iluminação, um dos caminhos que se leva para o estado de compaixão Hum. plena. Então, a prática da massagem era feita na época de graça, não havia troca Uau. nenhuma financeira. Provavelmente eles ganhavam uma refeição em troca, um chá, enfim. E ela faz uma combinação de muita coisa junta. Entra primeiro linhas de energia, Hum. e na Índia a gente chama de perdão, na China a gente chama de meridianos, né? Na China a gente chama de nadis, né? E na Tailândia chama de canais de energia, nadis, Hum. né? Hum. E então ela trabalha com reflexologia, trabalha com muito alongamento, ela estado meditativo, respiração, muitas torções suaves sem machucar o outro. Não tem nudez na Thai massagem, nunca teve, não existe nudez na Thai massagem. Eu até costumava brincar com o pessoal, se um dia vocês forem fazer uma sessão de Thai massagem e pedirem para você tirar a roupa, não é a Thai massagem, Eu é lembro. outra coisa. No Então, dia que a gente se conheceu, você falou isso. né, a Thai massagem, É, por vai. todo mundo de conceito budista, ela sempre foi feita de calça comprida, uma roupa confortável, solta,
camiseta e ficaria só o braço, antebraço de fora, o rosto e os pés. E os pés têm que ser sem meia e limpos, né? Então, a Thai massagem, o que eu gosto da Thai massagem é que ela trabalha completa, ela trabalha reflexologia, rotações mediais, rotações internas, rotação lateral, muita torção. Quando a gente fala torção, não tem nenhum objetivo de manipular a coluna, não é disso. Aquelas torções suaves, para um lado, para o outro, dura em média 1h30. Né? Então, não existe quick Thai massagem. Já estão querendo inventar isso, mas Thai massagem não é feita em 20 minutos, 1 hora. Né? Existe até, você pode adaptar a Thai massagem para aquilo que algum profissional conhece. Um exemplo, né? Supondo que uma pessoa aplica acupuntura, é fisioterapeuta ou massoterapeuta, e usa várias técnicas, pode também misturar, sem nenhum problema. Mas se for fazer uma sessão de Thai massagem, tem que ser puramente Thai massagem, que leva 1h30, 1h25, 1h40, 1h45. Eu lembro que você comentou que a melhor sessão, pelo menos naquela época que você havia recebido, foi na Tailândia, que tinha durado 2h30. E que foi uma coisa assim. Foi num mosteiro de deficientes visuais. Uau! A pessoa que fez em você era deficiente visual? Nossa. Um mosteiro só de monjos com deficiência visual. Caramba! Eles são excepcionais. A sensibilidade de consciência deles é imensa. Então foi uma das melhores sessões que eu já tive em toda a minha vida. Eu lembro que você comentou isso, eu fiquei bem curioso, justamente porque você falou, né? Que é geralmente 1h30, exatamente o que você falou agora. E quando você comentou de 2h30, eu falei, nossa, então realmente o contato aquele dia, a energia sua e da pessoa fazendo em você foi tão forte, tão conjunta, sei lá como descrever isso, que esse tempo passou enfim, e não passou, e foi só ótimo o tempo inteiro. E que interessante, que interessante. Uma colocação interessante. Na Tailândia, eu não sei se hoje ele está vivo, né? Porque assim passaram muitos anos. Tem um profissional chamado Pichis Buntam. Ele é tailandês, ele não fala praticamente inglês. Chega nele para receber uma massagem para você do you have a time? Você tem tempo? Se a pessoa falou, não, eu estou com pressa, eu preciso fazer uma compra, ele fala, go home, volta para casa. Ele não vai te Tchau, exatamente. E a sessão dele pode demorar 1h30, 2 horas, 3 horas, etc. Tá. Estou viajando. Então me diz uma coisa, uma pessoa... Diga lá. Não, pode falar. Não, verdade, tá aqui escrito, pode ser que eu não vou esquecer, não. A massagem tem um cunho muito sagrado. O que nós precisamos aprender, né? Aqui, inclusive, tem uma escola de massagem. As pessoas perguntam, quanto você cobra uma sessão? Vou ganhar dinheiro com isso? Isso é consequência. Isso é lá na frente. O agora, que é o mais importante, é estar presente. Você tem que olhar aquele ser humano como sagrado. Você vai tocar em algo muito sagrado. Tem que agradecer muito ao universo por esse sagrado estar confiando em você. Você tem que pedir permissão para esse sagrado. Tanto é que tem uma oração que a gente faz antes da sessão. Então, não é apenas uma massagem mecânica, uma coisinha, vou lá e resolvo. Não é. Ela entra, você tem que estar com um estado espiritual, tem que estar em um estado meditativo, etc. Então, aqui, quando a gente dava culto, né, a gente dava muita ênfase ao lado espiritual. Muita meditação, consciência. Primeiro de tudo, em qualquer profissão, independente se está em massagem, façam aquilo que vocês amam. Isso é fundamental. Sim. Se você não ama o que está fazendo, não faz. Muda, vai fazer outra coisa. E, consequentemente, você sabe, você tem experiência disso. Consequentemente, se você se dedica ao que você faz, se você ama o que você faz, tem tempo para o que você faz, naturalmente... frutos vão surgir, de uma maneira ou de outra. Enfim. Mas então, algumas perguntas aqui antes, eu quero perguntar sobre os seus livros, mas como eu falei com você aquele dia, uma pessoa que, esquecendo a pandemia por um segundo, e uma pessoa que tem uma disponibilidade financeira e tempo, enfim, o que essa pessoa pode fazer da Tailândia, onde é que ela deveria ir para receber uma massagem boa, legítima? Seria na capital? Seria mais no interior? Como é que seria isso? Tá. Eu vou falar de cursos e massagens, tá?
A Tailândia, na verdade, se dividiu em duas partes. O Planalto Central, que o pessoal chama mais norte, né? E o sul. No sul seria mais Bangkok. Então, grandes escolas estão em Bangkok. Só que, ironicamente, na minha opinião, sem desmerecer nenhuma escola, as melhores escolas estão no norte, que seria lá em cima no Planalto Central, lá em cima, né? Onde seria Sukhothai, Hanoi e Chiang Mai, principalmente Chiang Mai. Tá? Lá estão as escolas fantásticas. E por que também essas escolas se destacaram? Porque lá, a cidade de Chiang Mai, antigamente era chamada de Reino de Lanatai. O Reino de Lanatai se chama o Reino dos 1000 Campos de Arroz. Eles foram mudando os nomes. Então, o pessoal, plantação de arroz, você já viu plantação de arroz? Já, sensacional. Trabalho agaçado, haja joelho, né? É, Haja perna. Eles ficavam, e detalhe, nas montanhas, né? Então, é montanha acima. Então, eles ficavam horas agachados. Então, a massagem naquela região dava muita ênfase nas pernas. Tá? Então, acabou se caracterizando como uma das melhores escolas. Curiosamente, vou dar alguns nomes antigos, né? O Shankar Sedacom, o Pitis Buntam, Maria Mercati, que é uma italiana inglesa que vive na Inglaterra, Kira Balasco, Pitis Buntam. Olha só, de todos os nomes que vocês vão falar, todos são dessa região. Entendi, todos. Que interessante. É muito interessante isso. Sem desmerecer, por exemplo, o lá em Bangkok, que foi a primeira universidade dedicada à Thai massagem, né? Então, sem desmerecer nenhuma. Tá? A ideia não é essa, não. A ideia é apenas... Alguma cidade específica? Ou a região? Alguma cidade específica que você diria, na cidade tal, vai lá, que lá Chiang Mai, né? É o, digamos assim, o centro da Thai massagem hoje no mundo. Uau, ok. E um pouco abaixo seria, no sul, seria o Apo. Ok. O Apo é um mosteiro imenso, onde tem aquele Buda de 46 metros de comprimento. Sim, uau, interessante. Sim. É o maior templo da Tailândia. Tá? E tem uma importância fundamental. Quem mandou construir foi o rei Rama I, depois o Rama II, III, IV e V, que transformaram na maior universidade, né? Entendi, então, entendi. É interessante, porque quando começou mais lá para cima, os birmaneses, que hoje chama como é que é o nome da ciência birmana? Tailândia... Eu tenho Butão ali. Butão. Não, Laos é aquela fronteira do ouro, que eram os birmaneses antigos, né? Ok. Eles invadiam, volta e meia, o exército birmanês, que já eu lembro o nome. Invadia a Tailândia, roubava tudo que era documento. Bangladesh, não? Não. Nossa, não está vindo o nome. Tudo bem. Já viu o nome. Agora está tendo até um conflito que prenderam aquela... Myanmar, exatamente. Myanmar, desculpe a fala. Então, no caso, a Birmânia antiga, né? Os birmaneses invadiam. E aí tem muita história legal. Tem a história do Buda de Ouro, não sei se você sabe da história, se eu tiver tempo eu conto. Né? Não conheço não, do Buda de Ouro, não sei essa história. Então, vou contar, é muito legal. Claro. A história da Tailândia é riquíssima, não é à toa que eu sou apaixonado pelo povo tailandês, pela cultura, pela culinária, pela arte, pela Thai massagem. Eu sou fã da Tailândia. Que bom. Então, toda vez que a Birmania invadia, eles matavam gente, roubavam documentos, roubavam ouro, levavam e voltavam para a Tailândia. E aí o rei Rama III, percebendo que não tinha mais condições, ele mudou a capital dessa região, do reino de Lanatai, lá para baixo, para onde é Bangkok. E construiu um mosteiro, tá? Grandioso, e aí, ao mesmo tempo, construiu um segundo mosteiro, falso, entre aspas, para que quando os birmaneses invadissem, fossem lá roubar as coisas e não em outro lugar. E aí tem uma lenda muito interessante, que deve ter uns 250, 300 anos, naturalmente isso é real, tá? A história é lenda, mas o Buda é real. Houve uma época em que um monge pediu para fazer uma reforma no mosteiro, esse mosteiro que eu acabei de falar, e precisava levar um grande Buda de argila para ser transportado para um outro mosteiro só para dar espaço para fazer as reformas, né? E nisso os monges foram... No meu livro fala isso.
Os monges foram carregar e era muito pesada, a madeira que carregava esse Buda quebrou e essa estátua gigantesca caiu no chão. E aí ficou todo mundo assustado, apavorado, chamaram o monge principal e ele muito calmamente chegou com uma lamparina, iluminou, foi ver os danos e viu que estava brilhando. Não era só... E aí eles começaram com um cinzelzinho, começaram a quebrar e descobriram que era ouro. Uau! Esse monge... esse Buda de ouro, até hoje ele deve ter uns 2 metros, 3 metros de altura. Uau! Uau! Então é muito interessante a cultura deles, né? Tem muita coisa legal. Interessante. Então, a maioria das histórias que você vê, por exemplo, a dinastia que até hoje permanece na Tailândia é a dinastia Chakra, né? E praticamente todos os imperadores, todos participaram ativamente da construção da medicina tailandesa e da massagem thai. Que interessante, que interessante. Todos. Por exemplo, o rei Rama III foi um dos fundamentais, o rei Rama V, na minha opinião, foi... tanto é que eles consideram o Dr. Jivaka Kumar o pai da medicina tailandesa, mas eles consideram o Rama V como se fosse o principal pai, porque ele que salvou a... entendi. Que conseguiu dar continuidade, conseguiu, enfim, entendi. Mas então vamos falar dos seus livros, eu gostaria muito... Diga lá. E tem mais pode falar. Só para finalizar, que é muito não. Tempos, pode falar o que você quiser. O Dr. Jivaka Kumar Baka, né? Ele é chamado de Dr. Shivago. Tem um filme. O tailandês tem, se não me engano, 46 consoantes ou 48 consoantes e 28 vogais. Então, tem vários sons, né? Então, quando chegava na Tailândia, eles perguntavam quem criou a Thai Massagem? Depois eu chego na Thai Massagem, o nome, né? Eu estou Jivaka Kumabaka. Calma, Jivaka Kumabaka. Dr. Shivago. Ficou mais fácil. Então, era o apelido. Shivago. Tanto é que tem um mantra chamado Om Namo Shivago Silasahan Karuniko. É um mantra tailandês, que entendi. Pali. Uau! E usando o apelido dele, né? Usando um outro nome. Uau! E aí o nome, depois de Noado Borano, aos pouquinhos foi mudando um pouquinho, e até mais ou menos uns 40 anos atrás, quando eu fui lá para lá, quando a gente começou a movimentar 30 e poucos anos atrás, a gente era chamado de farangue. Então a Thai Massagem não era ensinada para farangues estrangeiros, e não era ensinada para mulheres, por causa do conceito budista, né? Então de uns 40, 30 e poucos anos para cá é que começou a aceitar estrangeiros, os farangues, né? E depois foi aberto para o mundo inteiro. E aí houve uma época de muitos problemas, porque por isso que eu chamo de Thai Yoga Massagem, massagem tradicional tailandesa, mas eu não chamo de Thai Massagem, de massagem Thai, perdão. Por quê? Porque, infelizmente, muitos estrangeiros iam para a Tailândia é muito barato. Então, iam para lá fazer turismo, e aí tinha o turismo sexual. E aí, óbvio, iam para um ambiente, não sei exatamente, uma sauna, enfim, não sei o que é, e o cara voltava para o país dele e falava assim, fiz uma massagem tailandesa sensacional. E criou essa fama de coisa erótica. Então, o meu trabalho no início, quando eu voltei para o Brasil, na década de 80, inclusive fiz algumas entrevistas em canais de televisão, escrevi algumas matérias, era acabar com essa ideia de que Thai massagem é uma massagem sensual, erótica. Entendi. Não tem nada a ver. E aí, no caso, você sempre se refere a Thai Yoga Massagem, então? Por isso não que Thai eu chamo de Thai Yoga Massagem, Thai Massagem, mas não chamo de massagem tailandesa. Tá? Entendi. Então, Thai Massagem também é aceitável, e não massagem tailandesa. Entendi. E o processo é tão sério que o Ministério da Educação fiscaliza e o Ministério da Saúde fiscaliza. Uau, interessante. Então, não é uma mera massagem. Lógico, com certeza uma coisa com um cunho cultural, uma coisa com um lastro cultural anexado a isso. Interessante. E aí eu ainda não terminei a tua pergunta. Onde fazer curso, de onde fazer massagem? Isso. Cursos eu recomendaria a Chiang Mai. Tem escolas maravilhosas. E atendimentos também lá. Se bem que não excepcionais na área da Thai Yoga Massagem. Excepcionais. Muitos. Hoje está muito bem, o Brasil está muito bem representado. Interessante. Desculpa que cortou um pouquinho o vídeo. Então, no Brasil, então, tem cursos, lugares bons para fazer?
eu acho que hoje o Brasil está muito bem representado. Nós temos excepcionais profissionais no Brasil. Excepcionais. Opa, vou chegar nisso aí. Então, é bom, eu quero saber o seu livro também, que eu comprei o primeiro e o segundo eu não cheguei a ver ainda. É, então, duas coisas, fala o nome deles aí, para, enfim, quem assistir isso mais tarde, e aí vou perguntar para você algumas coisas. Você vai me ajudar, porque eu estou ficando velhinho. O primeiro livro foi escrito em 2006, né? Que você comprou, porque ele foi em 2006. Sim. Na verdade, levou 11, 12 anos para ficar pronto. Oh, uau! Começou em 90, alguma coisa, mas eu sempre achava que... Acho que pausou o teu vídeo um pouquinho, mestre. Agora voltou. Pode ir lá. Levou uns 11 anos para ser publicado. E sem contar aquela história que você chega numa editora e ninguém publica teu livro. O pessoal bota lá numa gaveta e fui, não vou citar nomes aqui, mas fui em tudo que é lugar que você possa imaginar. Né? E aí foi publicado em 2006, que é o Thai Yoga Massagem. Como é que é o Thai Yoga Massagem? Me ajuda aí. O nome do livro, você está falando? Da Massagem Tradicional Tailandesa. Isso. E o segundo livro, que está aqui comigo, que é Boa. esse aqui, que é Thai Yoga Massagem, tá? A massagem tradicional tailandesa, né? Em harmonia com a tradição ayurveda ou védica, né? E aonde é que, para comprar... Porque a gente colocou pontos marmas, que são pontos, são 108 pontos no corpo, onde você pode tratar dor de dente, enfim, tristeza, depressão, regular rim, é como se fosse um shiatsu, né? E trabalha também reflexologia. Eu coloquei também alguns tratamentos com compressas quentes e frias. E em homenagem a um querido amigo meu, que é um fotógrafo chamado Brian Paisley, que é um inglês que mora na Inglaterra, em Porto Alegre. Ele é um baita chefe culinário, chefe de cozinha, de curso da culinária tailandesa. Legal. E nós colocamos algumas receitas dele lá no final do livro também. Então, legal. Legal. Mantras, dicas de meditação, etc. Legal. Então, o livro é bem mais completo. E para achar, como é que acha esses livros? Atualmente estão totalmente esgotados, os dois. Tá? E pode ser que a gente volte a reeditar, mas eu teria que arrumar uma nova editora, negociar como é que vai ser feito. Entendi. Como eu também me aposentei e acabei parando com a Thai, né? Então eu não toquei mais adiante, mas os dois estão esgotados e provavelmente é possível que a Saraiva, a Cultura, mais umas 2 ou 3 dessas sicilianas, não sei se ainda encontra alguma, porque parece que a siciliana fechou, né? Então, não estou sabendo, nossa, caramba. Uau. Eu mesmo, só para você ter uma ideia, eu só tenho um exemplar desse livro. Uau. Eu guardei de um carinho aqui de lembrança. Claro, interessante. E uma outra coisa que eu ia te perguntar sobre os seus cursos. Eu acho que você comentou que ainda dá curso, seminário, você é uma coisa que você ainda está a fim de fazer e gostaria de fazer, certo? E acho que deu uma pausa no vídeo de novo aí, mestre. Voltou agora. Voltou. Você conseguiu me ouvir, não? Consegui um pouquinho. Com relação aos cursos... Então, sim, os seus cursos de Thai Yoga Massagem que você dá ainda, não é isso? Você, você pode dar cursos ainda em seminários, etc., correto? Tá. Então, até uns 3 anos atrás, eu praticamente dava cursos mensais aqui. Os alunos vinham para cá, se hospedavam aqui comigo, ficavam 9 dias comigo aqui. Era um curso intensivo. Então, a gente acordava cedo, tinha meditação, prática de yoga, caminhada, aí começava as aulas até mais ou menos 10 horas da noite. Era longo, era bem intenso, bem puxado. Almoçava e dormia aqui, a gente tem 4 quartos aqui. E de uns 3 anos para cá, primeiro que eu tive um pequeno acidente caseiro, né? E aí eu acabei tendo umas lesões de ombro, romper o ligamento do ombro. E o fato de eu já estar trabalhando aí com isso há pelo menos uns 40 anos, eu chego a um ponto de parar, né? E agora praticamente a gente encerrou as atividades de cursos aqui de Thai Massagem. Os retiros que eu faço aqui, e por causa da pandemia estão adiados desde o ano passado, né? São retiros de despertar da consciência. Eu tenho um curso de 3 dias, que é para
A ideia é transformar as pessoas. As pessoas comentam que o curso realmente é um divisor de águas na vida delas. Tá? Legal. E a gente faz um retiro de um dia para o pessoal aqui da região, faz um retiro, às vezes, de 2, 3 dias e faz um curso de 3 dias. É intenso também. Começa, por exemplo, numa sexta-feira, umas 5 da tarde, vai até umas 11 horas da noite. Sábado o dia todo, estou falando espiritual, né? Uhum. E domingo o dia todo. E os cursos de Thai massagem, eram divididos em 2 módulos, 2 níveis. Tá? O nível 1, nível 2 no módulo 1 e o nível 3, nível 4 no módulo 2. Então, ou eu dava um curso de 4 dias e meio, 5 dias, ou dava um curso de 9 dias. Então, o pessoal chegava aqui numa sexta-feira, à noite, meditava à noite, tinha o nosso jantar, a gente já introduzia umas ideias da Datai e no sábado começava as aulas até na outra sexta-feira, ou até o Entendi. outro sábado. Tá? Então, basicamente é isso. Entendi, E durante entendi. muitos anos eu atendi no Rio, eu fazia atendimentos no Rio também, mas eu também parei. É. E onde é que, para alguém, ou aqui no Rio, em São Paulo, ou algum outro lugar no Brasil que queira receber uma massagem tailandesa, não, perdão, uma Thai massagem original mesmo e boa, você indicaria alguém? Olha, eu não vou citar nomes agora, só por uma razão. Porque como eu acabei com os cursos, o meu site não existe mais, que seria thaimassage.com.br, né? Ah, E eu poderia te dar uma lista. Tem muita gente boa. Eu posso até depois recuperar esses e-mails, essa hum. lista de pessoas, e posso até te encaminhar depois. Boa, Tá? boa, eu disponibilizo. Temos Boa. excelentes profissionais, amigos meus, no Rio de Janeiro, em Friburgo tem, em Vitória tem, em São Paulo Hum, tem. Mas é muita gente. Se eu for falar aqui, eu sou mais de 1.000 claro, alunos por mês, né? Então, talvez entendi. comece difícil em falar, eu tenho fulano, aí o outro vai dizer, poxa, mas você falou do fulano, não falou de mim. Mas Sabe como é que então, é? já sei, é mais fácil então, uma diretriz como você falou. Se a pessoa lê massagem tailandesa, não entra, não é isso. O que Hoje, que a pessoa deveria procurar para saber que é um lugar realmente legítimo? você, para começar, eu acho que tudo que você faz na vida tem que pesquisar quem é profissional, né? Hum, Então, de cara você vai ver lá, fulano de tal, formação nisso, formação naquilo. Então já é mais confiável, né? Agora, se você entrar num site e ver umas moças com cara de tailandesa fazendo rosto sensual, não é Thai massagem. Não é Thai massagem. Né? Não entendi. sei se você lembra, há muitos anos atrás, eu não assisto televisão, mas é muito engraçado, muita coincidência, que eu não vejo novela e não vejo alguns programas de televisão. E, aliás, eu recomendo que as pessoas comecem a Concordo, pensar sobre isso. 100%. E aí, por ironia, existe uma novela de uma grande emissora e o cara, toda vez que estava tenso, recorria a uma massagem tailandesa com 2 moças tailandesas, nos 60, 70. Uau, eu não sabia Muito antigo, disso. é muito antigo, é muito antigo. Ah, Tá? E aí, caramba. eu fiquei um pouco indignado com o que eu vi e mandei uma carta para a direção do programa, para o diretor do programa, coisa, e a minha carta foi parar na Tailândia na época, os comentários, né? E Ah, o pessoal da Tailândia, muito obrigado por nos defender, muito obrigado. Eu falei, olha, uau. faz massagem, o senhor está ofendendo uma pátria, está ofendendo um país sagrado, está ofendendo um povo. Se informe, por gentileza, o que é realmente a massagem tradicional tailandesa. Isso Sim. nunca foi Thai massagem. Se o senhor realmente quiser Ah, fazer, eu lhe ofereço uma sessão de Thai massagem. Eu não vou falar uau. o nome do diretor dessa televisão, não vou E falar, alguma mas foi muito resposta? engraçado. Ele, Hein? ele respondeu? Ele se Não, nunca interessou? me Nada. respondeu. A ideia não foi criar nenhuma atrito. A ideia foi dizer, olha, está Não, com a ideia lógico. distorcida do que é a massagem Não, tradicional mas eu tailandesa. tô falando, no mínimo, eu me interessaria em, ok, então tá, vem aqui me mostrar o que que é exatamente isso, entendeu? Nem que assim, ó, desculpa, como tá no trama da novela, não vou poder mudar, enfim, aí uma outra coisa. Mas deixa eu Não, tudo entender bem. o A que gente é até isso, entende, entendeu? né? Mas eu falei, Hã? eu mandei uma carta para ele muito amorosa, muito. Eu sou uma pessoa muito amorosa, tá? Muito gentil, não foi sem nenhum ataque, nada. Eu falei, Sim, olha, se o sim. senhor quiser massagem assim, por favor, procure se informar. Tem profissionais no Brasil fazendo esse trabalho muito sério. Tarará. O pessoal se esforçou muito para chegar onde chegou. Oh, Não é bem assim, mas nunca me responderam. Mas tá tudo bem, uau. tá tudo bem. E vamos aqui então só falar do tailandês, você me falou isso, eu achei isso tão interessante, como eu te comentei, eu estou estudando interpretação de conferência, né? Então a gente estuda a língua muito, né? E aí eu queria que, por favor, você contasse aquela história que eu achei muito engraçada da pessoa que perguntou da onde você é. Aí o cara deu uma resposta longa, Ah, sim. beça, mas o motivo então agora numa perspectiva de interpretação de conferência que a gente tem que ouvir
o que está sendo dito, aí dependendo da língua, no meu caso é português e inglês. Então a gente tem que absorver aquilo e falar aquilo na outra língua. Então eu achei muito interessante, exatamente o que você falou, que foi uma resposta super longa, e aí a sua interpretação foi uma palavra e depois você explicou por quê. Então, por favor, que eu achei tão interessante isso. Eu tenho um amigo chamado Tanapon, que é tailandês, mas mora no Brasil. E o apelido dele é Walter. E ele estava aqui comigo, num dos cursos que eu estava dando. E aí, eu, para brincar com ele, como eu já sabia, falei assim, Tanapon, fala para ele de onde você veio. E aí ele começou a falar, Ramanai. 5 minutos depois, ele parou de falar, eu fingindo que estava entrevistando, eu virei, peguei o microfone e falei assim, ó, ele disse que nasceu em Bangkok. Aí todo mundo começou isso. Aí não entendeu nada, né? Aí eu falei, calma que eu explico. É porque é o seguinte, o dialeto nepalês, tailandês, provavelmente o aramaico, o russo, são línguas longas, eles contam uma história. Então, por exemplo, no caso do tailandês, ele tem que contar uma história para poder dizer que nasceu em Bangkok. Então ele fala, eu venho do reino de Lanatai, do reino de Sukhothai, na terra da liberdade, no reino de Sião, da dinastia Shakti, terra de Nosso Senhor que salvou de bênçãos, que se tornou o reino de Sião, que depois se tornou a cidade dos anjos, Bangkok. Então eles não conseguem falar. Por exemplo, não, mas diga lá. Eu lembro que eu comentei, eu costumo, nada a ver com religião, né? Mas eu costumo rezar o Pai Nosso Eu ia aramaico. te perguntar isso exatamente. Então, o aramaico, nós falamos assim, Pai Nosso que estás no céu, né? Em aramaico seria Abunde Bashimaya Nirkada Shimal Teitei Malkuta. É longo, né? Então, você não pode, perdão, tentar traduzir ao pé da letra uma cultura, uma língua, sem se formar. E até tinha te citado, desculpa, Sem tinha problema. citado, às vezes, por exemplo, o russo, às vezes tem um texto lindo russo, traduz para o inglês, e do inglês traduz para o português, o sentido é outro. Uhum. Totalmente diferente, né? Mas fala, eu queria que você falasse justamente, eu achei tão interessante. Então, como você falou, o Pai Nosso seria Pai O Nosso que Pai estás no Nosso? céu. Então, E a aí eu primeira queria a parte seria tradução Abunda do Bashimaya aramaico. Nirkada Shema, significa, ó Pai, Mãe Consciência do Cosmo, Criador do Universo, realiza teu reino de unidade em mim agora. Faz brilhar tua luz em mim. E esse Então, seria o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que o Pai estás no Nosso, céu, né? Ele é santificado. longo, né? Se você É, quiser, depois eu até é. passo para vocês aqui. Sim, é. Não, eu achei interessante como são linhas É. completamente, Então, eu não acredito que diferentes, mas bem distantes, talvez, uma da outra, de uma interpretação e da outra uhum, interpretação, né? uhum. Para E mim, isso faz aí, mais sentido rezar hoje eu rezo no aramaico, e claro, eu tenho a tradução, para mim faz mais sentido do que quer dizer, o sim, Pai Nosso, normal, o Pai Nosso que está no céu, é, santificado seja o teu nome, sim, né? sim, é. Então, eu Mas é gosto mais. interessante, depois que você me falou essa história lá da Tailândia, eu falei, realmente, porque todas as coisas têm uma história atrás. Não interessa quem seja, se eu sou Fernando, tem uma história atrás desse Tem uma nome. história. Então, por que que a gente simplifica isso tanto e por que não contar nem que seja um pedaço dessa história para Uhum. poder botar aquela Exatamente. coisa no tempo, no espaço, Exatamente. enfim, né? Eu achei isso muito interessante, essa abordagem de linguagem de que nunca é uma resposta simplista assim, sempre é um pouco de história e por isso que isso está aqui, Uhum. isso está assim, né? Uhum. E isso eu achei sensacional. E, mas então, o que eu ia te perguntar agora, falando sobre filosofia oriental, duas coisas. Uma, quais seriam ou quais são, na sua visão, as maiores diferenças entre uma e outra? E se você chega a pensar que elas são complementares ou se elas são paralelas ou o que você vê alguma uma fala entre uma e outra, coisas distintas? E, de novo, qual seria talvez a maior diferença entre uma e outra? Uma diferença sobre qual? Não peguei. Filosofia oriental e filosofia ocidental. Tá. Primeiro, a filosofia oriental, ela é milenar, né? Ela tem, Hum, a China, por exemplo, tem no mínimo 5.000 anos de cultura. A Índia, 2.500. Então, nós ainda estamos engateando. Então, para começar, eles trabalham linhas de energia. Tá? hum, Nós agora estamos fazendo isso, né? Mas demorou um tempo para fazer. Segundo, a filosofia oriental, ela olha você como um todo. Então, um exemplo, você está com dor de cabeça, se fosse a nossa medicina, hoje é óbvio, mudou muito, né? Mas basicamente seria recomendado um medicamento para aquilo.
no Ayurveda, por exemplo, na medicina Thai, eles vão te entrevistar durante 1h30, 2 horas, descobrindo tudo da sua vida. O que você Ó, come, que tem a ver com a língua. Olha isso que a gente está falando. Justamente assim, ok, você está com dor de cabeça. Ok, já entendi. Mas o Aham, que que é essa dor de cabeça? Ó, o que que causou essa dor de cabeça? Vai me explicando a tua vida exatamente. até você me dizer o porquê que Tudo, você está aqui agora nesse momento. tudo. Olha que interessante Até a urina, as fezes é perguntada. A unha, o cabelo, o apetite, se sente calor, se sente frio. São as doshas, chamadas doshas, né? Que a Ah, gente entendeu com a Ayurveda. que Então, a interessante. gente não olha aquilo só como uma coisa. A gente olha o todo. Tá? Essa seria a Entendi. grande. A segunda E grande pergunta que eu considero é a ah, filosofia de vida de consciência, que tem a ver com a meditação. Você não precisa ser necessariamente uma pessoa desperta, nem iluminada, para ter consciência. Tá? Então, isso é milenar. Isso vem do avô, do tataravô, do bisavô. realmente que eu estou pensando aqui, eu não, do meu conhecimento aqui, eu não lembro de ver nenhuma referência ocidental à meditação, à importância de Nada. parar e meditar realmente. Pode ser que tenha e eu que desconheça, mas realmente eu não consigo lembrar. Ou se alguém estiver assistindo aí, por favor, ajuda a gente. Mas Tem um é, detalhe, é, né? ah, Até pouco tempo atrás, no Ocidente, você falava vou meditar, né? O que significava? Vou pensar no assunto. Meditar não é pensar no assunto. é o contrário, é não pensar, é totalmente o contrário Exatamente. disso. Que Não é muito mais pensamento. difícil, né? E detalhe, Quase impossível, na verdade. se houver um pensamento, você não entra em briga com ele. A gente chama isso de ficar com o que é o que é, aceitar o que é. Tem a ver com aceitação, tem a ver com observação, neutro, sem colocar nenhuma emoção. Quem coloca emoção é o ego. Hum, Então, um exemplo, se você tá com raiva, a mente egóica vai querer justificar por que você está com raiva, quem te fez sentir raiva, por que você está assim, por que você está assado, o que você vai fazer. E na meditação, por exemplo, a gente ensina isso aqui, é você aprender a lidar com cada emoção olhando ela neutra. Neutra, hum, apenas olhando. Neutra. entendi. Sem Uma visão interpretação. externa daquela coisa que está acontecendo dentro de Exatamente. você. Exatamente. Interessante, é. Exatamente. Uau. E, e Basicamente, você e você vê elas complementares, paralelas, meu ou sonho, o meu quê, sonho, perdão? meu sonho, Como meu assim? sonho é vê-las juntas. Ah, Porque entendi. eu considero, eu chamei, inclusive no meu livro eu falo isso, eu chamo ela de a medicina do equilíbrio, que seria quando você conseguisse completar o Ocidente com o Oriente, sem nenhuma distensão. Ah, que isso aqui o meu é melhor que a do Ocidente, ah, isso Lógico, aqui é melhor. sim. Não existe. É. Porque eu acho o Depende do seguinte, caso, da situação, né? São abordagens que devem ser, entendi. você me permite umas colocações? Lógico, todas. O universo, e isso que as pessoas precisam entender, o universo é muito generoso, ele é muito bondoso. Se eu começar a falar do universo, minhas lágrimas descem. Quando eu falo universo, estou falando Deus, consciência, não estou falando de religião. Tudo nesse universo, tudo, o talento que você tem, o dom da música, o dom da fala, do teu trabalho, o meu dom, cada um tem o seu dom. Isso foi dado pelo universo. Tudo vem do universo. Se você prestar atenção, o universo não te deixa faltar nada. Hum, Absolutamente nada. Tá? Então, não é à toa que o universo ofereceu a medicina chinesa, a medicina tailandesa, a medicina indiana, né? a japonesa, e assim vai. Então, o que cabe a nós? Juntar o que é bom. Isso aqui é bom, isso aqui funciona, isso aqui é legal, isso aqui deu certo. Juntar, juntar tudo, juntar tudo. E usar o melhor possível. hum, Então, por entendi. exemplo, eu me formei em educação física em 78, 79, por aí. E eu fiz terapia neuromuscular, que é uma massagem. Depois eu fiz deep tissue, que é outro tipo de massagem. Claro, é. Depois fiz A sueca, né? sueca. Depois fiz sweet massagem, que é sueca. Depois eu estudei massagem desportiva. Depois eu estudei Thai. Depois eu estudei Sparoteca, que é uma técnica fantástica que é para dor. Né? Eu me especializei no tratamento da dor. Então, durante quase 40 anos, eu trabalhava com diminuição da dor miofacial e musculoesquelética. Né? Depois eu fui fazer outros cursos nos Estados Unidos, outros no Brasil. Fiz quiropraxia, vários cursos. Depois fiz pós-graduação em quiropraxia.
Depois nós fizemos, minha turma de amigos, fizemos pós-graduação em Ayurveda na Federal do Rio de Janeiro. Você vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai Sim, juntando, vai sim. juntando. Em alguns momentos, por exemplo, na minha experiência profissional, teve momentos que eu não sabia a solução de um problema, no caso de um paciente. Eu ia dormir, começava a meditar. Acredite se você quiser, no meio da noite vinha um movimento certinho que eu tinha que fazer com aquela pessoa. Então, Acredito. aquele movimento era para aquela pessoa, Sim, aquele tratamento. Então, sim, não é para todo mundo. Então, acho que isso, o bom terapeuta, ele tem que ser uma espécie de detetive daquele seu cliente. claro. Nem se dedicar. Né? Eu, por exemplo, eu jamais atendi alguém 10 minutos. Nunca. Tá? Mesmo que não fosse time massagem. Sempre eu ficava 1h30, 2 horas com cada pessoa. E tem mais É um o. detalhe. Hum, E tem mais um detalhe. Eu sempre reservava meia hora de diferença entre um paciente e o outro, um cliente e o outro, exatamente para poder ter tempo, se eu precisar ainda estender um pouquinho mais, não atrasaria o próximo. sim, Então, eu nunca sim, é. marcava assim, 8, 9, 10, 11, 12. O primeiro Sim, paciente era 8, o outro era 10, 10 e meia, o outro era 1 hora, e assim ia. Às vezes eu sim, varava muito fazendo isso. Por quê? Você tem que ter tempo. sim. Tem que ter tempo para se recuperar, para tomar um chá, para meditar de novo. Reenergizar, né? Exatamente, O que você reenergizar. falou, compaixão aplicada, né? Compaixão e ação. Isso é, compaixão e emoção. Eu achei essa colocação resumiu tudo. Não é uma massagem, é uma compaixão naquele Em ação. momento, em Exatamente. ação daquele indivíduo. Está Achei presente. isso é muito interessante. E eu queria saber muito da sua peregrinação. Eu queria algumas coisas, né? Primeiro, da onde, aonde você foi e quanto tempo mais ou menos você ficou peregrinando. Tá, então você vai ter que ter paciência para ouvir. Lembra que eu te Toda. disse que, quando você perguntou da Bolívia, que eu falei, Sim, por ironia do destino, que não existe ironia, não existe né? coincidência, o mesmo acidente estava ligado à minha existência. Ah, Vou te dar um exemplo. A minha mãe era clarividente, tá? hum, E brasileira, pernambucana. E eu, quando era criança, tinha muitas visões. E quando eu tive esse acidente, que eu caí da laje da minha casa e me machuquei muito feio, eu tive uma visão imensa, o chão assim, todo iluminado, abrindo um fogo e ao mesmo tempo o universo se iluminando. E nesse momento eu comecei a perceber que o meu mundo era outro. E aí, hum. quando mais ou menos eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu falei para minha mãe, mãe, quando eu chegar em tal idade eu vou morrer. Aí minha mãe, meu filho, tá maluco, não fala essas coisas. Eu falei, não, mãe, fica tranquilo, eu não vou embora não, eu vou morrer para esse mundo e vou renascer com um novo mundo. E eu não sabia que era iluminação, eu não fazia ideia. Eu só sei que eu não queria ter religião. Essa coisa da religião, isso, aquilo outro. Entre aspas, eu nasci numa família católica, fiz primeiro, como se chama, batismo, Primeira comunhão. primeira comunhão, aquelas coisas todas. Estudei, quando morei no Paraguai, que meu pai foi exilado, a gente foi parar no Paraguai, é uma história longa, né? Lá Hum. eu estudei no colégio de padres, e tinha um carimbinho, se você não fosse a missa, você não carimbava a mãozinha, então você não ia para o cinema, não ia almoçar, era muito Uau, interessante. Mas uau. eu sabia que era algo além da religião. Eu só não Sim, sabia que era o despertar da consciência e não sabia que era a iluminação. E aí a entendi. vida inteira eu buscava ali, buscava aqui, errava ali, acertava aqui, dava uma cabeçada ali. E eu fui, aos poucos, eu fui crescendo, né? E aí fui conhecendo pessoas que foram me botando em alguns caminhos. Então, comecei com a meditação, e aí eu fui parar nos Estados Unidos, isso tudo na década de 80. Eu viajei muito. Eu teve uma fase que o pessoal achou que eu ia raspar a cabeça, ia andar de sari e ia doar tudo que eu tinha, né? E aí eu trabalhei muitos anos com uma americana chamada Deborah West, e depois Hum. ela recebeu o nome de Suryanma, né? E esse centro dela, chamado Divine Unity, era gigantesco, era gente do mundo inteiro, era incrível, a gente ia por ano, 3, 4 vezes por ano lá. Às vezes levava tradutor, porque eu falo inglês, mas eu falo aquele inglês que eu me Hum. viro. E a gente levava tradutor, porque às vezes iam 50 pessoas, 40 pessoas brasileiros, né? Amigos, todo mundo amigo. E o caminho era o despertar da consciência. E ficamos anos lá, até que eu virei assistente dela, né? E Hum. depois eu comecei a trilhar um novo caminho, que seria o caminho com o Bhagavan, lá da Índia, da One Hum. University, né? E aí
comecei a fazer um outro curso com ele e aí começou a me abrir minha mente para outras coisas, né? E aí eu comecei minhas buscas. Eu fui para a Bolívia, fui para o Lago Titicaca, Lago de Copacabana lá, fui para o Peru, fui para Jerusalém. E nas minhas andanças é muito interessante que no Nepal, é muito interessante isso. Não sei se você conhece um pouquinho da história do Nepal. Não. Katmandu é a capital, né? E aí, Katmandu o quê, perdão? Katmandu é a capital, né? Sim, sim, É a sim. capital. E aí nós fomos nesse mosteiro do Tango Cheio, que eu até te mandei a foto. Sim. Tá? E nessa caminhada, todo mundo fala, não, uma caminhada de, sei lá, 60, 80 milhas. Aí eu falei, fácil, eu tiro de letra, né? Só que eu não imaginava, primeiro, eu estava sobrepeso. Segundo, que eu estava fora de forma. E eu não sabia que você sai de 2.000 metros até 3.000, depois Ó, desce a 1.000 e pouco, depois vai quase é a 5.000 horrível. de novo. E é o tempo todo, até chegar no mosteiro, que é 3.400 Nossa. É. 60 metros. Esse mosteiro está Hum, aqui em cima, depois eu te mostro a foto. boa. E aí, o que aconteceu? Eu passei muito mal. Eu quase morri. Imagino. É, lógico. Um lugar chamado Nantes Bazar, que é uma das cidades mais altas do mundo, vem gente do mundo inteiro daquela região para negociar. E ali eu cheguei passando muito mal e tentaram me reanimar. Eu quase cheguei, quase cheguei a sair do corpo. E é uma história interessante. Só que eu não sabia que era um processo espiritual. Eu já vinha sendo trabalhado desde a minha infância, né? Com a Débora Hum, durante quase 20 anos, com o Bhagavan, etc. E aí, foi muito interessante que você começa, nada nesse planeta acontece por acaso, né? Numa das últimas subidas para o Everest, eu passei tanto mal que aí todo mundo falou, olha, você vai morrer, porque se a gente não chegar até um certo horário, vai começar a nevar, a gente não tem onde ficar. E você tem que andar uma média de 12 horas por dia para poder chegar nas próximas cidades. Não tem luz, nada disso, não tem sim. internet, nada disso. Primeiro, na época que eu ia, não tinha. Não, não E aí, deve ter hoje ainda. hã? Não deve ter hoje ainda. Ou muito Provavelmente não. rudimentar. É. E aí, olha que interessante para você ver o que é compaixão. Uma família me viu caído é um caminhozinho tipo uma trilha, né? Hum, E eles me acolheram, me levaram para a casa deles, me colocaram na cama deles, que é como se fosse, uau. imagina uma casinha, um quartinho de 5 por 5 com tudo ali dentro, fogão, toda a família toda, e estava nevando, e aí eles acolheram mais um amigo meu chamado Gopal, que é um canadense, mas morava na Índia. É muito interessante essa história. Ele era diretor do centro de imitação lá do Osho, um amigaço Hum, meu. E mais o Mukun, que era um nepalês, que é amigo meu também, que era o nosso guia, e um outro amigo meu chamado Gopalito, para poder distinguir o Gopal e o Gopalito, né? E eu passando mal, passei a noite inteira sendo, me colocavam compressa quente, me davam sopa na boca e tal. E eu já cheguei às últimas no mosteiro, era o último dia da subida. E aí, olha, as coisas não acontecem por acaso, né? Quando a gente já estava chegando, eu não aguentava mais, foi detalhe, né? Foi a primeira vez que eu percebi que eu não precisava de um corpo para nada. Eu percebi que a alma se expande. E aí, quando eu já estava próximo do mosteiro, é. eu desmaiei, eu praticamente saí do corpo e me vi já fora do corpo. E aí, todo mundo, meus amigos falando, todo mundo falando, e eu não queria mais voltar. E acabei voltando, porque um monge viu, trouxe oxigênio, me deu oxigênio e eu recuperei. E eu fiquei Uau, muito zangado, porque eu não queria voltar para o corpo. Além de eu uau. estar cansado, além de eu estar fora do peso, é um fardo. A sensação que eu tenho que eu era imagina, um gás dentro de uma garrafinha de refrigerante. E aí voltar para o corpo não foi fácil, mas ali já era uma experiência. Sim. E aí passamos uma semana lá com Rinpoche, aquelas coisas todas, meditando, a gente ficava numa barraquinha pequenininha. Tem muita história legal para contar. Hum. E, se der tempo, conto a história de um rato. E Claro, aí, é? E aí, o que claro, que conta. aconteceu? Um belo dia eu estava nesse mosteiro e no fundo, a gente tem que se desapegar, abrir mão de muita coisa. A gente é muito orgulhoso, a gente não abre mão do ciúme, não abre mão do orgulho, não abre mão disso, daquilo, daquilo. E um dos processos para começar já realmente despertar começou lá nesse mosteiro. Eu sou muito grato a esse mosteiro. E eu lembro que eu passei 12 horas chorando lá durante de 5 da tarde às 5 da manhã, é escuro. Não tem água, não tem luz, você tem uma lanterninha, mas se você gastar sua lanterna toda, não tem onde comprar. Então Lógico. você fica no escuro. E só tem duas opções, ou você fica meditando, ou fica chorando, como eu fiquei chorando, ou dormindo.
E aí eu lembro que Chorar é uma certa forma também, né, de meditar, né? Chorar também é uma coisa que se tira é, de você algumas coisas. é, Então, de certa maneira, é uma, né? exatamente. E aí eu lembro que quando chegou 5 horas da manhã, eu olhei para Deus, para o divino e falei, eu me rendo, eu me entrego, eu não resisto mais. E aí aconteceu o primeiro lampejo da iluminação. Foi muito Uau, interessante. interessante, né? Isso aí quando Então, é isso. lampejos. Começou a É, movimentar, eu depois acho que esse momento da entrega, né? Esse momento de você falar, ok, perdi, ou enfim, não vou conseguir, então é esse caminho aqui. E aí as coisas, né? Enfim, isso é muito interessante. E como a gente, como você falou, né? A gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer ceder. Então, até o último momento, não, de repente a gente tenta, não sei né? lá, uma Novalgina, não sei. É. Aí uma hora que você fala, Uhum. A gente briga perdi por um pedacinho de pão, por uma migalha de pão. Perde uma amizade por uma palavra. Então, por ali um você voto, começa a né? Hoje perder. em dia no Brasil perde uma amizade por um voto, né? Infelizmente. Que Exatamente. não deveria acontecer, uma coisa que eu sempre Não falo para deveria todo acontecer. mundo, não interessa quem seja, uma E você pessoa vai pode ter que gostar arrumar de um um. outro horário para falar sobre isso. Não, não, sim, o que eu estou falando é o seguinte, eu acho que as pessoas têm só que se entender e, assim, são visões diferentes, eu entendo que às vezes tem algumas políticas públicas que não são muito favoráveis, mas você não pode deixar uma mãe, uma filha deixarem de se falar, dois amigos de muita... Entendeu? São opções de cada um, é claro que são caminhos diferentes e, no fim das Uhum. contas, todos os lados querem o melhor, nesse caso aqui do Brasil, né? Para o Brasil. Então, assim, se são visões às vezes opostas, sim, mas mesmo assim tem que ter uma tolerância, tem que ter um respeito, tem que ter um diálogo. Jamais, então se você é desse lado, eu sou do outro lado, então não falo com você, não quero Pode ser saber, respeitado, pode se entendeu? entender, pode se amar Lógico. e pode ter E pode diferença, discordar, e diferente. discordar. Eu discordo Exatamente, desse pode pensamento, pensar eu acho que diferente. está errado, mas, né, enfim, não vou brigar com você, não vou deixar de falar com você, não vou diminuir Não, você porque você pensa de uma outra maneira, entendeu? eu acho o seguinte, nós precisamos urgentemente desenvolver a compaixão pelo outro, se colocar no lugar do outro, parar de julgar. A gente julga por tudo, a gente não sabe nada da vida do outro, não conhece a história dele, mas a gente acha que sabe mais do que aquele, julga, compara. Isso, eu vou te explicar por que acontece, Paulo. Não, não, aquilo da linguística, de assim, porque a gente só dá essa informação, a gente não vê o que tem atrás, a gente não vê Não, o que vê aconteceu tudo, atrás, a gente só não fala, ó, vê é isso tudo. aqui. E como a É. gente estava falando lá da Então, Oriental, tem uma primeiro, história atrás. Tudo tem uma história atrás. você me permite uma colocaçãozinha sobre consciência? Claro. A mente consciente, tá? Que a gente quase não usa, se a gente fosse mais consciente, mais desperto, mais acordado, 99% da dificuldade do planeta não existiria. Tudo o que está acontecendo no planeta é o ego, que é levado pela mente egóica ou mente inconsciente. Então, a mente inconsciente, ela compara. Por exemplo, você vai olhar para mim e vai dizer, sua parede está um pouquinho escura. E eu vou dizer, mas a sua está suja. Mas a sua não é legal. Aí você vai dizer, mas você não é tão assim, não é tão assado. Então, o que a mente inconsciente faz? Ela ganha. Não existe empate em duas pessoas discutindo quando elas são egóicas. Não existe. Não existe o bom senso. Tá? O que acontece? A mente egoísta, egóica, ela tem a tendência de, primeiro, comparar. Ela sempre compara, o tempo todo. Segundo, ela mensura. Tudo é Hum. mensurado por ela. Ela julga, ela nomeia. Esse cara é legal, esse aqui não é legal. Rotula, né? Rotula. Rotula, exatamente, que é o nomear, né? Esse cara é legal, mas... E o que as pessoas precisam aprender? Nós temos hoje nesse planeta 7 bilhões e, imagino, e meio de E pessoas. mais, e contando, né? Isso 7 foram bilhões de contadas. digitais Na verdade, diferentes. são mais. Né? É. E eu acho que eu sei alguma coisa daquela pessoa, É. e eu acho que eu tenho que julgar. Eu não sei a vida dela, não conheço. O que eu posso fazer? Tentar compreendê-la, aceitá-la do jeito que ela é. O fato de você aceitar o outro como é, não significa que eu concorde, mas eu aceito a pessoa como é. Sim, Ponto final. sim. Ponto. Tá? Então não tem adjetivos para serem dados. Mas ela podia ser mais assim, podia ser mais simpática, podia. Isso é o ego que faz. É. Então, o que nós precisamos fazer? Crescer em consciência. Como é que eu cresço em consciência? Treinamento, ensinamentos,
meditação, precisa de um desperto ou de um iluminado para te orientar. Fora isso, não precisa ninguém precisa de guru, nada disso. O guru é você. Tá? Eu ia te Mas, perguntar sobre isso agora. nesses mosteiros, eu tive meu treinamento na Índia, eu precisei aprender. Mas isso é você sendo o seu guru. Justamente isso. Você não se atrelou a uma pessoa, você seguiu o seu caminho para o seu conhecimento. E te orientar, te ensinar, eles fizeram esse caminho, né? Um monge, ó, medita assim, respira assado, faz isso. Por exemplo, na Índia, lá na Oneness, tinha um curso de 21 dias de autoconhecimento. Primeiro, trabalhar a mente inconsciente, entender como é que funciona a mente inconsciente. Trabalhar família, trabalhar pai, mãe, filhos, irmãos, trabalhar casamento, depois se autoconhecer, se trabalhar o eu, né? Como Sim. a gente Não, uma coisa só relacionada a isso, só para fazer um parâmetro, achei interessante, que eu falei na segundo podcast aqui, eu falei com uma moça chamada Luciana, que ela teve uma questão aí com alcoolismo e tal, e aí eu perguntando a ela, eu falei assim, então, e algum conselho para pais de jovens que estejam vendo isso com um filho tendo algum problema com álcool e tal, o que você diria? Ela falou assim, cara, passar um domingo com seu filho é você prevenir o alcoolismo. Ou seja, só transferindo. Você se interessar por aquele, tipo assim, já é uma prevenção de uma coisa que você não tem noção, só você estar presente, você se interessar pelo outro, isso já previne um monte de coisas negativas que podem vir disso, né? Muita coisa. Mas deixa eu te perguntar sobre, você falou do guru, daquele camarada que você falou que não tinha nada isso. A minha pergunta é a seguinte, você vê algumas coisas sobre isso, né? Como é que você chegou a ele, se você já conhecia sobre ele ou te disseram lá na região, e se você chegando próximo a ele, aquela foto sensacional que você tirou, você vê ou você sente nele ou naquele ser, nem quero dizer nele como um homem, mas naquele ser, sim como uma pessoa iluminada, uma pessoa que está de certa forma à frente? Totalmente. Uau, ok. E o que que foi isso? Não sei nem se dá para verbalizar, mas enfim. Dá. Qual foi essa certeza? Não sei se você tem condições de mostrar aquela foto. Posso tentar aqui. Vai falando que eu vou tentando aqui. Então, o Hari, ele mora numa cidade, eu não sei se está vivo mais, né? A história dele é muito interessante. No Nepal, por exemplo, praticamente não existe, principalmente nas cidades pequenas, não existe separação, né? Divórcio, nada disso, né? Oh, uau, não sabia. Não existe. O mais moderno hoje é que deve ter muita coisa, mas estou falando das tradições. E o Hari estava naquela cidade de Pokhara, atravessando um rio, e a esposa dele faleceu ali. Oh, uau. Então ele crema a esposa, e aí Caramba. em frente, um pouquinho acima, aquele rio cheio de pedras, né? Tinha uma caverna. E ele foi passar a caverna e ficou lá. Quando eu fui visitá-lo, ele já estava há 40 anos nessa caverna. Foi por acidente? Acidente não, foi do caminho. Guia, né? Então ele fez a cerimônia de passagem da esposa e ele decide ficar ali. Isso na cidade de Pokhara. E o muito interessante é que nos 40 anos que ele estava lá, ele não sabia nada do mundo, não tinha ideia de nada do mundo. Uau! Não sabia quem era o presidente do país dele, não sabia de nada. A única coisa que ele sabia fazer era Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E eu estou rindo porque eu estou lembrando dele. Ele era de uma alegria que eu nunca vi isso na minha vida. E quando você diz que ele não tinha nada, eu sei que você me falou isso, mas eu acho interessante até enfatizar. Desculpa, eu não estou conseguindo mostrar a foto aqui, mas, enfim, para as pessoas que estiverem vendo isso depois, está no post do Instagram, eu botei a foto, justamente essa foto que ele está falando dessa pessoa, mas eu vou continuar tentando um pouquinho aqui, mas aqui está tão interessante que eu não quero parar de prestar atenção para poder fazer isso. Mas então, quando você diz que ele não tinha nada, descreve isso, por favor. Ele mora, eu vou falar como está ainda estando encarnado, né? Numa caverna batida de chão. Então, tinha uma pedrinha em cima onde ele dormia e 2 panelinhas de alumínio muito limpinhas. Então, lá, aí na região o pessoal já sabia dele, né? E ele não aceita dinheiro, não pega dinheiro, nada disso. Então, ele
A comunidade lá levava para ele chá, levava uma fruta, levava Isso que eu ia te tangerina. perguntar, como é que era a alimentação dele, como é que era, como é que ele fazia isso? Tá, então, eu não perguntei alimentação, mas o que me chamou muita atenção foi a generosidade dele, Ah, que comoveu todo mundo. Porque imagina uma caverninha, sem nada, chão batido, nada, nenhum móvel, nada. Só as duas panelinhas para água, para beber água, enfim. E ele tinha, se não me engano, umas 8 laranjas. E nosso grupo, se não me engano, eram 7 ou 8 pessoas. Ele deu uma para cada um. ah, Era uma alegria para ele você poder ele compartilhar o alimento dele. Então nós comemos, a gente primeiro ficou, puxa vida, a gente vai comer a comida dele. Mas o próprio tradutor, que é um amigo nosso chamado Krishna, ah, ele falou, não, vocês têm que aceitar, porque isso para ele é uma honra, é uma alegria muito grande. E aí, o que me chamou a atenção nele? Primeiro, o senso de alegria dele profundo. Eu ah, nunca tinha visto isso em nenhum ser humano. Já vi muita alegria, mas plena, alegria plena, presente, plena. Segundo, generosidade total. E que mais me chamou a atenção nele? Devoção a Deus. Então, o ah, tempo todo era Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e ria Om Namah Shivaya, aí você contava uma coisa para ele, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya ó, significa eu me rendo, eu me ajoelho diante do Shiva, ou ah, eu me ajoelho, eu reverencio o sagrado, ou então eu reverencio o meu Deus interno, minha presença divina interna, né? Então ele entendi. só Om Namah Shivaya, e nós ficamos algumas horas com ele. E eu chorava, mas chorava de alegria, chorava de Sim. emoção de estar na presença dele. É arrepiante a presença dele. De novo, estou arrepiado aqui. Isso que eu ia perguntar, como é que foi esse primeiro encontro? Assim, vocês estavam na cidade e falaram para vocês dessa pessoa, que seria um guru, que estaria há Foi quando eu 40 estava anos indo para o nessa. Everest. Quê? Quando eu estava indo para o Everest, para o Ah, mosteiro de ok, Paramita, onde ok. começou o processo. E aí falaram, tem esse guru que Uhum. está aqui há 40 anos, É, né? E aí é. falaram, vai lá ver ele, ou você que Uhum. falou, eu Não, foi quero o ir lá ver seguinte. ele? Lembra que eu falei da Débora, Ah, aquela indiana sim. americana iluminada? Nós tínhamos Ah, um grupo muito forte. Um dos participantes do grupo, aliás, dois, um deles era o monge Kusan, que era monge do budista, né? Que era do ah, mosteiro Pongoche. E o segundo, que era o Krishna, que é um nepalês, que estava em busca da iluminação, do despertar da consciência, e ia para os Estados Unidos para estar com essa Débora. Então, nosso grupo tinha gente da Mongólia, tinha gente da China, tinha gente da Macedônia, do Brasil, da Alemanha, de parte do mundo. Devia ter pelo menos todos os encontros, no mínimo umas 500 pessoas do mundo todo. E uau. pessoas Ah, muito espiritualizadas. Tá? Ela, inclusive, a Débora, na época, estudou com a Bárbara Brennan, daquela Mão de Luz, não tem um livro, hum. Cura pelas Mãos, alguma coisa assim, Mão de Luz, se não me engano, o livro Ah, dela. eu já ouvi falar assim. Aham. Eu estou indo lá atrás, eu estou voltando lá atrás Sim, só para lembrar. Então, sim. nesse grupo, a gente foi para. Na verdade, foi o seguinte: nós fomos para. A nossa trajetória seria ir até Londres, tá? De Londres, a gente ia para a Índia, da Índia ia ao Nepal, do Nepal a gente foi ver o Hari, fomos ver o mosteiro, descemos na Índia para um seguidor do Sai Baba, que também foi uma experiência muito interessante, e depois nós fomos no Sai Baba na Índia, de novo voltamos para a Índia. Então foi uma viagem Hum, longa, fomos quase 40 sim. dias nessa viagem, né? E já sabíamos que ia visitar o Hari, só que nós fomos de ônibus, longe a beça, né? E foi realmente uma experiência para mim. Eu não esqueço, eu vou em outra vida, na próxima vida, eu vou continuar lembrando dele com muito amor, com muito carinho. Ele foi uma das pessoas mais lindas que eu conheci em toda a minha vida. Como foi esse. É quando você viu ele a primeira vez e ele viu você, quando vocês se entreolharam a primeira vez, como é que foi isso? Foi muito forte. Ele me fez. É por isso que eu queria que você mostrasse essa foto. É, não, eu tô tentando aqui, mas aí para eu ficar tentando aqui, aí eu não vou conseguir prestar atenção, por isso que eu não quero fazer aqui para não Tá, não, perder, porque tá tranquilo. tão interessante. Tranquilo. Na foto ele está todo de vermelho porque está pintado de rena. Inclusive me Hum, pintou aqui na peça de rena. Era um festival na Índia, Nepal nessa época, né? E aí ele foi me dar uma bênção e um amigo meu tirou a foto. E o mais incrível é que eu estava inclinado e em cima da nossa cabeça abriu um olho aquilo gigantesco. foi Parece que está esperando inacreditável. um momento. Né? Dá para ver, você viu a foto. Dá Não é facilmente, montagem. facilmente É. Deixa eu fazer uma Então, última tentativa aqui para ver se vai. Não é, não sei, eu não, já fiz isso antes, mas agora eu não lembro onde é que era, mas enfim, que pena. tá. Então, na verdade, porque o universo, ele, eu costumo repetir uma frase.
o universo é ciente e consciente de tudo que acontece com você. Ele está escutando o tempo todo. As pessoas reclamam da vida o tempo todo, blasfemam de tudo, criticam tudo. Se tem O um poder de pensamento tem uma força, o pensamento tem um poder em si só, enfim. o universo sabe. Então, o universo, quando sabe que você está no teu caminho, por exemplo, você é um músico. Não é só um músico. Às vezes você tem uma inspiração. Às vezes vem uma música que é sua, como, por exemplo, aquela música do John Lennon, Imagine. Daqui a 1000 anos, Imagine é moderna. Não é só inspiração. É o universo que te dá. É o universo que te dá. Né? Aquilo que eu falei do dom. Então, no fundo, isso é lá de trás, de outras vidas. Saiu, né, do ar, né? Peraí, caiu agora, mas pode voltar, agora voltou. Então, o que eu disse foi, essas pessoas que eu conheci, esses mestres que eu conheci, já estava escrito. Eu já, muito antes, karmicamente falando, a gente já elabora, o universo elabora. Agora, se você não vai para aquele caminho que você elaborou, tá? Tudo bem, não tem nenhum problema. Só que essas pessoas não vão surgir na tua vida. E todas elas foram colocadas na tua vida. Pode olhar a tua babá, o teu professor, a tua professora, o teu mestre, o teu professor, todos. No meu caso, a mesma coisa. Foram colocados para me dar algo de valioso. Por isso que eu tenho profunda gratidão a eles. Ensinaram muito coisa. Eu não sei nada, mas o pouquinho que eu aprendi muito valioso, muito assim, não tem preço. Meus mestres taimakados, meus mestres espirituais, se você ler o meu livro, você vê que eu o tempo todo agradeço a eles. Sim. Porque eles foram colocados na minha vida para me trazer, me levar a esse caminho. Então, por que hoje eu ensino o despertar da consciência? Porque é meu papel passar adiante. Não é à toa que o meu nome é Ashanti, Prema Ashanti, né? E o mais interessante, que no Nepal ele me chama de Achan, na Tailândia me chamava, na Índia, perdão, na Tailândia me chama de Achan e Ashanti na Índia. E aí fui descobrir que o Ashanti tem a ver com aquele que preserva o sagrado, que conserva o sagrado. Tá? Por isso você não me... você já reparou que quase todo mundo tem vídeo de Thai massagem, né? Eu nunca fiz. Não faço em público. Existia na época uma regra sagrada que você não se apresenta em público para ficar enaltecendo, né? Então eu nunca fiz. Eu sempre ensinei, tento dar mais rígido ensinamento sagrado, porque tem que ser assim, tem que ser passado. O sagrado tem que ser preservado. O sagrado tem que ser passado. Entendi. Por isso, eu, particularmente, sou fã dessas culturas antigas, você tem que preservar. Aí vem uma pessoa moderna e quer mudar, quer botar um nome novo, quer fazer. Mantém aquilo. O sagrado é sagrado. Não se brinca com o sagrado. O sagrado se respeita. O sagrado se aprende, se vive. Sim. Foi então, nessa viagem. Só sobre aquela meditação no túmulo de Jesus, foi nessa peregrinação que você também passou por Jerusalém, não? Como acho que não ouvi. Em Jerusalém que você está falando? Isso, meditando no túmulo de Jesus. Foi nessa mesma viagem, ou não? Não, foram muitas viagens, tá? Foram muitas viagens. Para Israel foi 3 vezes, né? Ok. Numa das viagens, de novo, nós tínhamos esse grupo muito forte, espiritual, que eu te falei da Débora, né? E a gente tinha um grupo muito grande em Jerusalém. Pessoal espiritual, pessoal que meditava, então frequentemente estava lá em Jerusalém. E a gente tinha um grupo de mais ou menos 9 pessoas, que seria assim, um grupo que organizava, que orientava, que acompanhava ela. E a gente foi em vários lugares, e não numa viagem só, né? Em algumas viagens, a gente, por exemplo, eu fui aqui em Megiddo, né? Onde tem aquela lenda se não me engano, 100 civilizações foram demolidas uma em cima da outra. Por isso não ficará pedra sobre pedra. Nós fomos lá, energia muito pesada de sofrimento. Interessante. Nós fomos da fonte da Mãe Maria, que é a fonte de Gibon, né? Impressionante que aqui Israel está aqui, você desce uma ladeira, aqui já é Palestina. E num lugar assim um pouquinho poluído, você desce uma caverna e a água é totalmente cristalina. É onde a Mãe Maria ia. Então lá tem a referência de que o arcanjo Gabriel e a Mãe Maria estavam sempre lá que ela ia. Então sempre trouxe água de lugares sagrados. Então eu tenho água do Rio Jordão, eu tenho água da fonte de Gibon. Tá? Interessante. Do lago Titicaca. Quem já fez curso comigo, todos os meus amigos que estão ouvindo aí,
bom lembrar disso. Eu tenho, assim, garrafas e a gente faz algumas Sim. cerimônias aqui. Ah. E qual foi a pergunta que eu estou... Não, não, se você tinha sido na mesma viagem que você tinha de Então, Jerusalém, então foi em outra viagem. uma das vezes, foi até na época do Arafat, né? Então tinha muita guerra, muita bomba, e a gente tinha um amigo que era israelense, né? Inclusive ele foi do Mossad, e falou, olha, amanhã vocês não podem sair do hotel porque parece que vai ter algum atentado e tal. Eu, inclusive, vi da janela do hotel explodindo uma bomba na rua, né? Uau, Quase em frente ao hotel, mais ou menos uns 200 metros. E uau. aí, só que eu comentei contigo uma coisa muito curiosa. Eu acho que em outra vida, eu tenho a absoluta convicção disso, que eu andei com Jesus Cristo. Porque você pode pegar uma venda em mim, me enrola, me roda quantas vezes você quiser e me deixa aí que eu vou sozinho em Jerusalém, eu ando sozinho em todas as estações que você andar. E me sinto em casa. Tanto é que eu vou à fase da minha vida, uma das vezes que eu fui a Jerusalém, eu pensei seriamente em morar lá. Oh, uau. Eu fico assim arrepiado quando eu vou a Jerusalém. Jerusalém mexe profundamente comigo. Só uma pergunta rápida sobre isso. Você sentiria essa intensidade em Jerusalém e lá na caverna do Hari, ou são coisas completamente diferentes? Diferentes, completamente diferentes. Em que Completamente diferentes. sentido? O Hari seria mais individual, mais Hum, a energia que ele tem, que ele emana, era mais ele, né? Não a mais ele. caverna. Exatamente. E E Jerusalém Jerusalém é o lugar. representa a história do mundo, o nascimento do Mestre, a Mãe Maria. Então eu fui na igreja onde ela supostamente tem uma sepultura dela. Eu fui também, e uma história longa. Meditei na onde foi feita a última ceia, que é Uau. do lado da casa do rei Davi, né? Hum, Meditei na tumba de Cristo, meditei também no mosteiro onde foi feito o Sermão da Montanha. E caramba. também teve uma meditação muito forte onde ele faz as transformações dos peixes, né? Essa é outra história Sim. também longa que eu falei assim, ó, os meus amigos já sabem, já conhecem minha história, mas quem não me conhece vai dizer, esse cara é louco, né? Mas vamos lá. E aí eu estava no hotel, voltando à tua pergunta, e aí materializou-se simplesmente uma consciência na minha frente, falou assim, vai meditar na minha tumba, meia hora. E eu fiquei assim meio incrédulo e eu ainda olhei e falei assim, eu falei, mestre, tem um detalhe, desculpe, com todo respeito, como é que o senhor acha que eu vou entrar na sua tumba, meditar meia hora, quando a fila deve ter umas 3, 4 mil pessoas na fila, é de 3 em 3 pessoas e no máximo 1 ou 2 minutos por cada grupo de 3. Como vai ser isso possível? E é riso lá. E ele só falou, obedece. E aí eu fui. E nesse dia, esse amigo nosso que é do Mossad falou assim, não saiam porque vai ter atentado e tal. E realmente não tinha ninguém. E eu entrei pelo lado palestino, mais lá para dentro, pelo outro portão. Eu não lembro os nomes. E foi muito interessante que, primeiro que eu tenho essa pele morena, então eu passo fácil por um palestino, né? E segundo, que eu andava e realmente tinha que ser ou um maluco ou um cara local, para andar por dentro da Via Dolorosa sozinho. Eu estava sozinho. Naquele dia eu estava assim, totalmente direcionado pela luz. E eu lembro que eu via de vez em quando Você um foi homem passando, levado, né? Você foi fui nem em direção, levado, você foi levado, né? fui Alguém levado. pegou no teu E eu braço e já falou: vi muito, vem aqui, rapaz. Vem eu aqui. passava naquelas vielas, e aí volta e meia saía um cara escondido com uma R15, uma metralhadora, olhava para mim, Isso. eu só fazia assim para ele, por favor, passa. E aí fui andando, e cheguei na tumba de Cristo, né? E realmente tinha algumas, não sei contar, mas eu diria que algumas milhares de pessoas. E aí eu olhei para um monge, eu olhei para a fila, olhei para um monge, tinha um monge ortodoxo grego, aqueles com aquele chapéuzão grandão, e não sei o que aconteceu, ele olhou para mim, eu só fiz assim para ele, ele me mandou entrar e fiquei, acredite se quiser, meia hora meditando sozinho na tumba de Cristo. Tá? Eu acredito com certeza, mas eu tenho um pensamento sobre isso. Só para fazer uma ilustração, eu até tentei achar o nome ontem, mas eu não consegui. Tem um filme que a Jodie Foster, ela faz esse filme, até se você de repente assistiu, me ajuda a lembrar o nome. Mas que, enfim, eu esqueci agora a história do filme, mas o que acontece eles estão filmando ela e eles conseguem fazer alguma coisa lá que te transportaria dessa dimensão. E aí ela entra nessa cápsula, você já chegou a ver esse filme, não? Que aí ela Eu acho que passa não. por, Hein? aí ela passa por um lugar, aí ela é transportada, aí ela vê o pai dela que faleceu, assim, aí o Ah, filme tá, passa já um lembrei. Aham, tempão, aham, mas aham. um Só um minuto. tempão,
São Aí, dimensões de quando, consciência. não é, aí quando ela volta, ela fala isso tudo, não, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Aí eles mostram o vídeo para ela e só parece ela caindo assim, tipo, tempo normal. O que eu estou falando é o seguinte, eu acho que a intensidade do momento e a situação se desprenderam do tempo nosso. Então, não estou dizendo que não foram 30 minutos, ou não interessa o tempo, eu acho que o tempo que você precisaria de relógio nosso aqui humano seria uma meia hora, mas que talvez um minuto naquele momento, vale por aqueles 30 minutos, entendeu? Então talvez não tenha sido os 30 minutos de relógio que a gente usa aqui nosso, mas que foram os 30 minutos na sua cabeça, isso com certeza. Não sei se fez sentido o que eu falei. A gente chama de presença, né? Você simplesmente ser imbuído, ser ungido da presença. Unidade com a presença. Que esse é o objetivo da iluminação, do despertar. Alguma ligação com esse momento no túmulo de Jesus com o Hari? Alguma semelhança de sentimento, alguma semelhança de energia? Sim. Eu acho que o que mais é forte para mim, sempre, é o amor divino, é a consciência da compaixão. E isso você vê lá, você vê no Hari, e eu já vi em outros lugares. Então, eu acho que todos nós, precisamos voltar a praticar a compaixão. Por tudo, pela natureza, pelos animais, pelos outros. Sair dessa coisa egóica. Então, para mim, a compaixão ficou muito, muito presente lá. Jerusalém, principalmente na tumba de Cristo, muita compaixão. Eu não queria ir embora. O que te fez ir embora? Hã? O que te fez ir embora? O que te fez falar, não vou ficar aqui? E quando deu minha hora, o padre veio me chamar. Não. É que você comentou de morar em Jerusalém. O que você chegou a pensar em morar lá. O que te fez assim, não? Primeiro, eu seria um estrangeiro. Não é fácil você morar em Jerusalém, né? Teria que ter uns trâmites bem complicados. Segundo, financeiro. E terceiro, profissional. Como é que eu ia... Eu não conhecia, assim, a estrutura para viver lá, né? Por exemplo, eu morei um tempo em San Diego, mas eu tinha uma estrutura para morar. Me convidaram eu trabalhava com quiropraxia, thai massagem, então me facilitaram muitas as coisas lá. Mas em Jerusalém, não mas fácil de Jerusalém. Mas então, então, que bom, que eu achava que teria alguma coisa a ver com a violência, com o conflito lá entre palestinos e judeus, mas nada a ver. O conflito existe, mas eu particularmente não vi. Assim, tirando aquela história da bomba que foi um robôzinho explodir lá a bomba lá, eu não vi nada assim tão violento. Ao contrário, eu visitei a parte palestina, eles super simpáticos, me recebiam super bem. Os israelenses também muito bem, eu tenho muitos amigos israelenses. Tá? Então, eu acho que a gente precisa mudar o olhar. Quem bota a fronteira somos nós, né? Sim, totalmente. Tem um astronauta que fala isso, ele fala assim, eu acho que se fosse dada a oportunidade das pessoas entrarem numa nave espacial, irem lá para cima, olharem a Terra de cima, elas iam falar exatamente isso, fronteira onde? Que linha é essa? Traçando, e aqui pode, ali não pode, aqui você não entra, aí tipo, que linha é essa que foi feita? Pelo homem, pela mente. Sim. Preconceito, tudo foi criado pela mente, que a gente chama de mente inconsciente, mente egóica. Vamos estar nesse segmento, vamos falar justamente sobre isso, que é o seu projeto, que você falou dos textos lá que você põe no Facebook e tal, e essa semente da mudança. Fala um pouco sobre isso, por favor, e fala onde achar e etc. Os textos, na verdade, é o seguinte, há uns 10 ou 15 anos eu escrevo todos os sábados. Antigamente era diariamente, só que começou o tempo ficar meio curto, eu decidi que seria melhor colocar todos os sábados. A ideia dos textos é no Facebook, né? Está lá, Carlos Coimbra. Não é convencer ninguém de nada, não é abordar a religião, mas a fazer as pessoas refletirem. Né? Por exemplo, o texto de sábado passado, eu coloquei sobre as emoções. Então, eu faço uma pequena comparação que, do mesmo modo que um hotel recebe um hóspede sem nenhuma distinção, ele vai ficar hospedado alguns dias ali, ou mais um dia, e vai embora. A mesma coisa com nossas emoções. A gente deveria ser parecido com um hotel. Receber a emoção que vier. Uma vai ficar mais tempo, ciúme, a raiva. A outra, frustração, vai ficar por 10 minutos, um dia, 2 dias, sem julgar nada, olhar. Aí, lá nesse texto, eu até ponho um processo, como fazer para isso. Né? Então, no fundo,
tudo vem para nós, a gente tem que olhar o que eu aprendo. Eu faço muito assim, como se eu estivesse cheirando. O que eu aprendo com isso? O que isso está me mostrando? Então, nada demais ter raiva. Mas a mente inconsciente, por exemplo, vai dizer, mas eu estou com raiva disso, por aquilo outro, por causa da pandemia, por causa da grana, por causa disso, por causa da... Só olha a raiva, olha neutro, apenas observando, e tem um processo de observação que é o estado meditativo. Nesse processo você convida a presença divina para te ajudar a dissolver essa carga, a dissolver essa dor, que a gente chama de dukkha, né? Dor, sofrimento é a mesma coisa. E ali você continua presente em silêncio, sem julgar. E olha que interessante, de novo, não estou falando de religião, mas eu tenho que citar. No cristianismo, Jesus Cristo falava, vinde a mim, aqueles que estão cansados, meu fardo é leve e suportável, eu sou puro e manso de coração, eu vos aliviarei. Então, olha que interessante, na Índia, eles ensinam um processo parecido com isso. Então, o que significa isso? Se eu tentar deixar o meu ego resolver o problema, eu vou arrumar outro problema. Porque a mente egóica não foi feita para achar a solução. Ela cria um problema. Muito bom isso aí. Se eu deixar a mente resolver, vai criar outro problema. Por exemplo, eu não quero ver outra coisa do mau humor. Em vez de eu sentar em meditação 5 minutos de dissolver essa carga, aí meu mau humor vai fazer agredir a minha esposa, vai fazer o café derramar na minha camisa. Ou seja, já arrumei 3 problemas. E aí, por ironia, o pneu do carro fura, 4 problemas, aí não para mais. Porque a gente atrai a mesma energia, o mesmo semelhante. Sim, sim, sim. E isso se repete em seres humanos. Por exemplo, não dou sorte com relacionamentos, não dou sorte no meu trabalho, sempre eu tenho um patrão que é muito duro, ou sempre tem alguém, meu marido é isso, aquilo. Aí a pessoa separa achando que vai mudar a vida, encontra outro relacionamento. Não demora muito tempo, o mesmo padrão. Então, quem tem que mudar? Não é o outro. Tem que mudar sou eu. Olhar para que eu estou atraindo certos padrões, né? E por que isso é tão difícil, né? Por que isso é tão difícil, no geral, as pessoas reconhecer, enfim, até, desculpa fazer a analogia de novo lá com a moça do alcoolismo, mas como o álcool é uma coisa muito presente na nossa sociedade, e eu vejo como é difícil uma pessoa que tem um problema enorme, óbvio, falar, putz, e agora fora, falando não de álcool, de qualquer coisa que seja de ciúme, que seja de por que é tão difícil a gente falar, por que é tão fácil a gente falar e apontar no outro, e por que é tão difícil eu não fazer o mesmo processo em mim, ou enfim, né? Então, isso é muito interessante. Quando você aponta o dedinho para um, você esquece que tem 2, 3, 4 apontando para você. Então, você olhar para cá. Fácil. Pois mais uma, se ajudar, posso falar? Claro. É o seguinte, a mente egóica, ela é muito ardilosa. A gente chama isso de rota de fugas, de transferência. Tá? Então, por exemplo, eu não quero ver que eu sou uma pessoa irônica, ou que eu estou fora do peso. Aí eu vou dizer, olha lá, olha aquele cara, que cara bobão. Então eu transfiro a atenção para o outro em vez de olhar para dentro. Então é muito fácil apontar no outro e não olhar para dentro. Porque, no fundo, o início das meditações não é fácil uma viagem interior. Você se choca, às vezes, com o que está aqui dentro. Mas quando você entender que tudo que está aqui dentro faz parte do meu universo, ele pode viver em equilíbrio, então não choca. Mas no início é doloroso. Então eu acho engraçado que o pessoal posta no Instagram, Facebook, viajou para isso, mas ninguém posta a sua viagem interna. Ninguém vai para dentro. Isso é interessante. Fora. Ou no mínimo o que achou, né, na viagem interna. Porque eu entendo uma pessoa viajar e botar uma foto lá vamos, sei lá, falar qualquer lugar aí, na Torre Eiffel. Ou seja, cheguei até a Torre Eiffel. Mas é engraçado, como você falou agora, mas ninguém pode. Olha, eu fui para dentro da minha cabeça, para dentro de mim mesmo, olha o que eu achei. Exatamente. Olhar. Por isso que precisa, no início, de um professor espiritual, um monge, um esperto, um nada, só para te orientar. Não é mas o que você falou foi muito interessante. Assim, você é o seu guru. Claro. Perdão, cortou um pouquinho ou não? Continua? Desculpa. Tá indo aí do que eu tinha cortado para mim. Eu entendi. A ideia é o seguinte. Ok. Vamos lá, olha só que interessante. É bom esse papo assim informal. Jesus Cristo falava, olhai a verdade e a verdade nos libertará. O meu mestre indiano, Bhagavan, fala assim, ver a verdade é ser livre. Olha as coincidências. O que significa? É apenas ver a verdade sem deixar a mente nomear, justificar, querer comparar, nada disso. Olhar.
Só Sim. olhar. Tá? E um dos processos do despertar da consciência é que ela te torna livre, liberto. Liberto do ego, liberto das crenças, liberto de um montão de conceito limitante que não te leva a lugar algum. Tá? Então, na minha opinião, não é necessário guru, porque aí você de novo está se aprendendo alguma coisa. Óbvio que eu tenho os meus mestres, que eu tenho assim profundo amor e gratidão eterna a eles. Agradeço muito o que eu aprendi com eles. Mas hoje eu sigo o meu caminho. Sim, E quando sim, um aluno meu vem aqui fazer curso de Tamasá como vinha, eu quero que ele cresça, eu quero que ele seja feliz. Eu estou à disposição dele aqui quando ele precisar. Precisar, me dá bate um fio que eu estou aqui. A sim, minha coisa de espiritualidade. É fazer as pessoas entenderem como elas funcionam. Porque a mente inconsciente delas não é diferente da nossa mente consciente. E de ninguém que está ouvindo, é igualzinho. Então os processos basicamente se repetem para todo sim, mundo. Né? sim, Por que se repetem? Porque é milenar. Está tudo interligado. Então nós temos as nossas crenças individuais, né? Todo tipo de crença. Temos a crença familiar, né? Temos uma crença da própria comunidade, locais, né? Temos a crença nacional, e às vezes muitas crenças paralisam a gente. oh, Repete padrão, repete padrão, repete padrão, repete padrão o tempo todo. O tempo todo. sim, O tempo todo. sim, sim, Então, qual é a ideia do despertar da consciência? É tornar você livre, liberto de tudo, dogma, crença, conceitos, etc. Quanto mais você está livre, quanto mais você medita, quanto mais você está de perto, mais você se conecta com a consciência divina. Por exemplo, boa, hoje, minha vida é muito simples. Tá? Antes eu lutava para ser isso, para fazer aquilo, para ter isso, para ter aquilo. Hoje minha vida é super simples. E te digo o seguinte, tudo que eu preciso vem do universo. Tudo. Tudo. Já conversamos sobre isso. Tudo. Tá? Eu não preciso de 10 sapatos, então eu tenho um sapato. Não preciso de 50 camisas. E me diz uma coisa sobre isso, o Hari, quando ele te deu as laranjas, eu fico pensando, obviamente jamais tirando qualquer coisa dessa ação, mas eu vejo até uma ação mais forte do que uma benevolência ou de querer dividir. Essa é uma crença total de falar assim, peraí, se eu estou com isso aqui, se eu der para ele, vai vir mais. Se eu continuar com isso aqui para mim, não vai Exatamente. vir mais. Só eu Exatamente. dando isso para frente que vai Olha, vir que mais. colocação fantástica que você fez. Fantástico. Fantástico. Mas não tirando, obviamente, a generosidade dele, porque Não, pode ser que mas não sim, é só mas enfim. generosidade, é desapego e É, absoluta convicção de que de com a que Namah dá para ele. sim, sim. Então, por isso que eu É, insisto com as pessoas, nós precisamos mudar nossos pensamentos. Nós precisamos sim, mudar a forma de pensar, de fazer, de falar. sim, Precisamos mudar tudo. sim. Minha vida nunca foi voltada para bens materiais. Eu tenho uma boa casa, eu moro nesse sítio aqui eu tenho há mais de 20 anos, foi sendo reformado aos pouquinhos, mas o universo é muito... Eu vou te dar um exemplo, tá? Muitas vezes eu passei alguns apertos. E um belo dia eu precisava ir para a Índia e não tinha um centavo. Nenhum. Não sabia nem como ia ir. Entrei em meditação e comecei a conversar com o universo. Tá? Um dia depois, um amigo meu me liga e fala assim, os meus amigos antigos me chamam ainda de Carlinhos, né? Pô, Carlinhos, tudo bem? Tudo. Você ainda tem aquele livro? Eu tinha um montão de livro encalhado, porque primeiro que eu não ganhava dinheiro com o livro, com a venda do livro. Você ganha número de livros e daí eu não podia vender em livrarias. Então, não sei se você sabe como é que funciona o direito autoral. Não, Você tem não, uma não. editora revende, e aí tem as firmas que pegam o livro e distribuem, as distribuidoras, e aí chega nas livrarias com um preço bem mais majorado. E eu ganhava 10% em livros. Quanto eu ganhei em livro? E aí, quando eu tinha curso, eu vendia no curso, mas eu não podia vender em livraria. Tá? Eu podia oferecer a você, podia oferecer a um aluno, dei muito livro de presente e tal. E aí eu estava, se não me engano, com 80 livros em casa. E esse amigo meu falou, quanto você tem? Eu falei, tenho 80. Eu quero todos. Quanto é? Na época era, se não me engano, R$ 90, R$ 80. Eu quero todos. Aliás, minto, desculpa, inverti. Eu tinha 50 livros e era R$ 80. Ah. E ele falou, eu quero todos. E eu consegui exatamente o que eu precisava naquele É. momento. Então, o universo é uma coisa muito legal. Então, É, é, é impressionante, é. tá? Eu acho o seguinte, no Pai Nosso Aramaico de novo, né?
tem uma parte que fala assim, de ti vem tudo que eu necessito. Dai-me para hoje orientação e discernimento, além do pão sagrado de cada dia. Tá? Tu és o Deus que preenche minhas necessidades. Tu és o Deus que me dá saúde perfeita, que me protege, me abençoa. Então, a gente sempre afirmando. Quando eu rezo, por exemplo, eu não rezo pedindo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu converso de uma forma amorosa, gentil, carinhosa, extremamente respeitável. É o que você falou, uma conversa, né? Não é um pedido, é Conversa. uma E aí conversa. eu já vou agradecendo, agradeço pela saúde perfeita, agradeço pela cura. Essa total diferença, você não pede, você conversa. Exatamente, É. exatamente. Hum. E eu acho que uma oração tem que ser no agora. Ela não pode ser uma coisa mecânica. Tá? Eu posso te dizer que na minha vida espiritual e na vida de muita gente eu tinha um grupo de meditação em Friburgo, em Bom Jardim, e eu vi milagres acontecendo assim de você não acreditar, de não acreditar. Aqui nos cursos também, eu tenho certeza que tem muitos amigos meus, alunos meus ouvindo, vão lembrar de coisas que aconteceram. Então, o universo ele é maravilhoso, ele é generoso. Mas qual é o problema? A gente se afastou dessa luz, a gente está se afastando dela. Sim. Então, a gente precisa voltar para o centro, para o centro. E falando sobre isso, que eu achei o seu sítio, né? Enfim, eu já tinha visto algumas vezes, realmente é um lugar sensacional. Infelizmente ainda não fui visitar, irei visitar em breve. Mas fala um pouco, que você comentou que você está fazendo hospedagem, está fazendo coisas aí de meditação, e fala um pouco, por favor, e aonde achar e como achar informação, para achar você, no caso, para ver sobre isso. Tá. Não tem aquele programa Se Vira nos 30? Então, a gente aprende a se adaptar a tudo que está acontecendo no planeta, não reagir. Então, óbvio que eu dou retiros, retiros espirituais, despertar da consciência de 3 dias, não acontece todos os meses, nem todas as semanas. Às vezes demora para formar um grupo. Então, normalmente, a gente, quando chega outubro, já para, não tem mais, novembro, dezembro já entra Natal, essas coisas todas, e janeiro, fevereiro, normalmente não tem, porque vem carnaval. Então, esses 4 ou 5 meses, por ironia, não tem nada acontecendo, né? Quer dizer, tem sempre acontecendo muita coisa no universo, mas estou falando Sim, 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 específica. conta. E aí, por ironia, entrou a pandemia, o ano passado. E eu já estava 6 meses sem curso, sem nada, né? Uns 4, 5 meses. E aí, a sala